iniciar a nossa aula, por gentileza? Vamos lá. Pode orar. É um pouquinho de barulho aqui, mas tá bom, não tem problema não. Senhor, nós pressionamos nossos pensamentos nessa noite para abençoar a aula, abrir nossos entendimentos, que tu venha, Senhor, usar a professora Flávia para passar conhecimento para nós. Senhor, em nome de Jesus, toma cada integrante, Senhor, cada aluno. Eu tomo essa aula nas tuas mãos, nos abençoe com a tua graça, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus, que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Eu vou pedir perdão a vocês hoje, que minha câmera deu um tilt hoje aqui. Eu não vou conseguir abrir a câmera, mas vocês me ouvem bem, né? Se tiver indo, o ventilador estiver atrapalhando um pouquinho, dando ruído, vocês me avisem, tá, gente? Sim. E a gente vai, então, iniciar hoje o livro de Gênesis, né? A gente vai começar falando sobre o primeiro livro do Pentateuco, e hoje a gente vai falar sobre a parte 1 de Gênesis, que é a parte que fala sobre a criação. Então, eu vou pedir que vocês fiquem bem atentos, né, para essa matéria, é muito importante. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir anotando, pontuando, e ao final a gente vai dar aquela abertura, né, para vocês poderem sanar essas dúvidas, tá bom assim? Então, vamos lá. Primeiro livro do Pentateuco, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, lá na Bíblia hebraica, ele tem por título Bereshit, que significa princípio. Eu falei isso lá na primeira aula, nas 2 aulas atrás. Todos os livros do Antigo Testamento, eles têm por título, no original hebraico, a primeira palavra que aparece no livro. Isso tem uma explicação, visto que os livros eram organizados em forma de rolos. Isso era para facilitar a identificação do livro. Então, quando eles tiravam o rolo do vaso e eles abriam a pontinha, então eles liam a primeira palavra, eles sabiam identificar exatamente que livro era aquele. O livro de Gênesis, a primeira palavra que aparece era no princípio, né? Então é a palavra Bereshit, que significa princípio em hebraico. O nome Gênesis, ele já vem do grego, já é da tradução do hebraico para o grego, que é da Septuaginta, e significa começo, tá? Então, o nome Gênesis já é um nome latinizado, então não é o nome original do livro. O nome original do livro, então, é Bereshit, mas tem esse vocábulo grego que vem da tradução do hebraico para o grego, feita lá pela Septuaginta, né, que a gente conhece e estuda em introdução bíblica. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é qual é a importância teológica do Gênesis. Eu não sei se você já teve o desprazer de ouvir alguém dizendo que o Gênesis ele não é literal, ele seria aí uma metáfora, ele seria uma interpretação alegórica, e a gente considerar esse ponto, isso implica em muitas questões, principalmente em você, vamos dizer assim, tirar toda a base teológica da Bíblia, porque praticamente a Bíblia ela é construída em cima dos problemas que surgem do capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis. Então, se a gente suprimir os 3 primeiros capítulos da Bíblia, é como se a gente deixasse de dar credibilidade a todo o restante das Escrituras. Os 2 capítulos iniciais, eles vão apresentar a narrativa da criação, do mundo como um todo, e do homem, né? Só para você ter uma ideia, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A dimensão que isso tem é muito maior do que aquilo que a gente pode alcançar. Né? Os céus, se você parar um pouquinho para assistir um programa de ciência, você vai ver o quão vasto é o nosso universo, a nossa galáxia, quantas galáxias existem, quantas estrelas. O próprio planeta Terra é um planeta que ainda é muito explorado, ainda não foi totalmente explorado, então quantas coisas a se conhecer. Então essa afirmação, ela traz uma vamos dizer assim, enormidade de conceitos, de implicações só nessa primeira sentença. O livro de Gênesis também, ele vai relatar o começo de tudo, da criação, do homem, de tudo que a gente conhece, menos de Deus. Uma coisa que você precisa entender é que a Bíblia ela não faz nenhuma questão
de provar que Deus existe. Por que isso? Porque os escritores bíblicos, eles partem do pressuposto que Deus existe, Deus é. Tá? Não tem essa questão de ter que provar. O salmista vai dizer, disse o louco no seu coração, não há Deus. Então, para Deus, para os escritores bíblicos, afirmar que Deus não existe é loucura, é estupidez, é estultícia, como diz o salmista. Uma outra coisa que a gente precisa entender, então, é que a própria prova, né, a própria tentativa da existência de Deus, eu costumo dizer que é uma prova da existência de Deus, porque ninguém está tentando provar que Papai Noel existe, ninguém está tentando provar que o coelhinho da Páscoa existe, porque todo mundo sabe que isso são lendas. Mas a própria tentativa do homem de tentar provar a existência ou a inexistência de Deus já é um argumento forte da existência de Deus. O Criador, ele existe, né? Eu nem gosto de usar essa palavra porque o Criador, ele é. Porque quando você fala de existência, parece que você está falando de algo que passou a existir. E não é o caso do nosso Deus. Mas ele é antes da criação do mundo e também é independente do mundo, né? Jogando por terra aí, por exemplo, um conceito filosófico que é o panteísmo, que vai dizer que tudo é Deus e Deus é tudo. Embora a gente vai ver na criação as impressões digitais de Deus impressas na criação, Deus, ele é diferente da criação, né? Ele fez, ele criou, mas ele vive além da criação, né? Então ele não, além da que você vai ver os vestígios de Deus na criação, a criação não é Deus. Deus fala aos elementos, Deus fala e os elementos passam a existir. A primeira coisa que a gente vai saber a respeito de Deus é sobre o seu enorme poder, porque ele simplesmente diz, haja luz e houve luz. Dê à terra os seus animais e a terra deu os seus animais. Dê os céus os seus animais e os céus deram os seus animais. Dê às plantas as suas frutas e as plantas deram as suas frutas. Então, o enorme poder que existe na palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente sabe é sobre esse Deus extremamente poderoso. E aí vem essa conclusão. Se nós negarmos o Gênesis, nós teremos em contrapartida de negar um Criador divino, uma criação totalmente divina, um Redentor divinamente prometido e uma Bíblia divinamente inspirada. Então, as implicações de não aceitar o Gênesis como literatura verídica vai implicar nisso, em negar esse Criador, essa criação e esse Redentor que já é prometido ainda nos 3 primeiros capítulos do Gênesis. Qual é, então, a importância literária do Gênesis? Eu vou passar para vocês no finalzinho um vídeo que eu quero que vocês assistam para a próxima aula, e o pastor Luiz Saião, ele fala exatamente isso, né? Ele fala assim, o Gênesis é uma mistura de narrativa com poesia, e não dá para você separar. É igual tomar café com leite. Depois que você mistura, se você tentar separar o leite do café, vai dar ruim, né? Provavelmente você não vai conseguir. Então, ele brinca, ele fala que é melhor saborear junto. Quando Deus fala assim, do suor do seu rosto comerás, ele está usando uma poesia. Moisés usa uma forma poética de afirmar, então, que o trabalho do homem vai ser penoso. Ele não estava querendo dizer, na literalidade, que o homem ia comer do suor do seu rosto, mas ele estava dizendo, então, que o trabalho seria penoso, né? Então, essa questão, quando o homem chega e fala, este é, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão estava de forma poética falando ali sobre a mulher. Então, você vai ter que distinguir essas duas formas literárias dentro do Gênesis, o que é narrativa e o que é poesia. E o Gênesis, ele também é o alicerce de todos os outros livros do Pentateuco. E, além disso, ele vai possuir um estreito relacionamento com os demais livros do Velho Testamento. Por quê? Vários dos seus temas estão interpretados no Novo Testamento. Você vai ver Paulo, por exemplo, falando da serpente, lá em Romanos, lá na carta aos Coríntios. Você vai ver o apóstolo João falando da serpente lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então, você vai ver que o Gênesis ele vai ser interpretado aí no Novo Testamento. Qualquer momento alguém quiser fazer uma pergunta, só falar, tá, gente?
E aí, qual é a importância histórica do Gênesis? A importância histórica, ainda que a história ela não use a Bíblia, né, como um documento histórico viável. Professora Dalva, entrei agora. Seja bem-vinda, minha flor. Beijo. Ainda que a Bíblia ela não seja um documento histórico reconhecido pela história secular, ela vai trazer a narrativa da origem humana mais antiga de que se tem respeito. Então, ele vai trazer lá o homem do primórdio, né? Desde o primeiro homem até agora. Além disso, o registro histórico de Gênesis, ele compreende vamos dizer assim, uma lacuna histórica de aproximadamente 2.000 anos de história. E ele começa com um ato criativo de Deus, e a gente vai, na sequência, falar sobre a criação. E uma coisa muito interessante que a gente precisa ressaltar é que Deus não nos diz por que ele criou as coisas, mas ele nos diz quando foi criado, né, de uma forma, vamos dizer assim, cronológica, né, dá uma cronologia dos fatos, mas ele não nos diz por que ele criou. Então, a gente parte do princípio que toda a criação ela é um ato da soberania de Deus, da vontade soberana de Deus. E aí se torna impossível isolar a história da humanidade da vontade divina, dessa vontade soberana de Deus. Eu me lembro, e eu gosto muito de enfatizar isso, que eu fazendo uma faculdade, né, para poder validar os créditos do meu seminário, e eu me lembro que quando eu estava estudando filosofia pela segunda vez, eu tive uma impressão que nunca mais me saiu. E aí, qual é o problema da filosofia? É que a filosofia, que é uma reflexão da vida, né, as questões filosóficas que todo homem busca, quem sou eu, de onde eu vim, por que estou aqui, qual é o propósito da minha vida, a filosofia ela busca entender Deus partindo do homem. E quando a gente só entende o homem se a gente partir de Deus, que é o nosso Criador. E eu costumo sempre usar um exemplo. Se a gente pegasse a Mona Lisa de Da Vinci e tentasse conhecer Da Vinci só estudando a Mona Lisa, a gente até ia conhecer muita coisa de Da Vinci, mas não ia ser um conhecimento vasto, nem pleno, nem completo. Agora, se a gente passasse a conhecer o Da Vinci, para então entender a Mona Lisa, aí sim, esse entendimento ia ser completo, porque a gente ia entender os gostos de Da Vinci, quais são as suas particularidades, por que ele usa o tom tal, por que ele usava os traços daquele jeito. Então, você vai compreender a pintura. Por quê? Só se conhece a criação na sua perfeição partindo do conhecimento do Criador, e não o contrário. Quando a gente faz o contrário, esse conhecimento vai ser um conhecimento defasado. Isso aqui a gente falou na última aula, mas hoje a gente vai falar com mais detalhes. O Wickson, né, Bruce Wickson, que é um teólogo, um escritor, ele divide o Gênesis em 2 blocos, que facilita o nosso estudo. E aí ele vai dizer que o primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao 11, ele narra os 4 grandes eventos, que são os eventos que vão dar fundamento para o qual toda a Bíblia está construída. E nesses 4 eventos, nós vamos ter entre eles a criação, no capítulo 1 e 2, a queda, no capítulo 3, o dilúvio, né? Na verdade, nesse aqui, o ponto aqui é a corrupção da humanidade. Então, a gente vai ver assim, o degenerar do homem, a iniquidade se multiplicando, que vai do capítulo 4 até o capítulo 9. E, por último, a Torre de Babel, que é a dispersão das nações, lá no capítulo 10 e 11. Né? Então, você vai ver todos esses elementos dentro desse primeiro bloco. E aí, se você for uma pessoa bem atenta, você vai ver que existem, como a gente falou, são 4 grandes eventos. Não tem como Moisés ter sido rico em detalhes para nos narrar todos esses eventos. Então, aprove Moisés trazer aquilo que ele julgou ser mais importante para a nossa compreensão. O primeiro grande evento, que é justamente a criação, que é o que a gente vai tratar hoje, ela trata de um Deus que é soberano, que é criador da matéria, da energia, do espaço e do tempo.
O homem, então, ele é o pináculo da criação, ou seja, o homem foi aquele que veio coroar a criação. Quando a gente olha a narrativa da criação, a gente vai ver, então, que Deus ele criou todo um ambiente propício para que o homem crescesse e se desenvolvesse perfeitamente. Então, você vai ver todo um ambiente sendo criado para poder receber esse homem, para que ele pudesse se desenvolver física, socialmente, espiritualmente e emocionalmente. Então, Deus fez toda uma criação com a proposta de colocar nela um homem, que é a coroa da criação. E nessa narrativa da criação, a gente tem apresentado tudo isso. Professora, sumiu a voz. Dizer que é o início dos nossos problemas. A criação ela vai ser seguida pela corrupção. Professora? Oi, fala. Quem fala? Celso, ficou quase um minuto muda. Ih, será que a minha conexão caiu? Foi só o Celso que todo mundo voltou, caiu? Voltou já. Voltou? Então foi todo mundo? Voltou, professora. Foi então a minha internet que oscilou aqui. Então eu vou voltar aqui, ó, falando aqui sobre os 4 grandes eventos. O primeiro, que é a criação, que trata desse Deus soberano, que é criador da matéria, criador da energia, do espaço e do tempo, sendo o homem a coroa da criação, né, o pináculo da criação. O segundo grande evento é a queda. A criação, que era um plano perfeito de Deus, ela é seguida pela corrupção, e o homem é, então, separado de Deus, e a despeito da devastadora maldição da queda, Deus vai intervir nos efeitos da queda com alguns atos de graça. Entre eles, eu costumo dizer, e você vai entender na próxima aula isso, a questão da morte, né, que foi um meio de Deus interromper os efeitos da queda. E, além disso, Deus promete um redentor, lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, quando diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O terceiro evento é o dilúvio, que é a corrupção do gênero humano. Né? O homem a iniquidade vai se multiplicar, o pecado vai degenerar esse homem, até que Deus vai se ver compelido a destruir a humanidade, com exceção de Noé e a sua família. E, por último, o quarto evento é o evento da dispersão das nações. Essa família de Noé, que é poupada da destruição, passado um século, ela se corrompe novamente, constrói uma torre, e ali Deus manda a confusão de línguas, e então as nações são dispersas pela face da terra. Aí, os capítulos 12 ao 50, nós vamos ter, então, os 4 grandes personagens. Né? Então, agora, depois das nações dispersas, Deus vai focalizar o homem e seus descendentes, através dos quais ele abençoaria todas as nações. Agora, o foco ele vai se voltar apenas para uma família, para a família de um homem chamado Abraão. Esses 4 personagens são Abraão, Isaque, Jacó e José. Se você observar aí, todos membros de uma mesma família. Né? Abraão, pai de Isaque, que por sua vez é pai de Esaú e Jacó, e Jacó, que por sua vez é pai de 12 filhos, entre eles o penúltimo filho, José. Então, a gente vai ver, então, quem são esses personagens. Né? Abraão ele é o chamado pai da fé. E vai uma curiosidade, Abraão ele é o pai da fé das 3 maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. As 3 promessas pactuais que Deus faz com Abraão, que consiste em uma terra, em descendentes e a bênção, são fundamentais para o plano de Deus de trazer salvação sobre a terra. Né? Então, Abraão é aquele em quem se tornariam benditas todas as famílias da terra.
Não porque Abraão fosse bonito, né, mais habilidoso, mas porque ele é o pai da nação de Israel e Deus agora estava separando o homem, uma família, do qual faria deles um povo, e desse povo era de quem Deus traria o seu descendente, o descendente prometido lá em Gênesis 3,15. Aí, na sequência, nós vamos ter Isaac. Deus vai estabelecer um outro pacto com Isaac, com o mesmo elo espiritual que teve com Abraão, a bênção, né, pactual, a promessa pactual, que consistia em uma terra e descendentes e bênção, Deus repete para Isaac, por isso também Isaac é chamado de um dos patriarcas, e na sequência nós temos Jacó, que é conhecido como suplantador ou usurpador. Deus vai transformar de forma sobrenatural esse homem egoísta em um servo, vai mudar o seu nome para Israel e ele vai ser o pai das 12 tribos. E por último, nós temos José, que não é um patriarca. Lá, quando a gente vai estudando, vocês vão entender isso, porque José não tem essa questão da bênção patriarcal, mas ele era o filho favorito de Jacó. Por conta disso, ele vai sofrer na mão dos irmãos e, consequentemente, vai se tornar um escravo no Egito. E depois da sua dramática ascensão ao governo do Egito, José vai ser um instrumento de Deus para libertar sua família da fome e trazer de Canaã para Gósen, né, uma terra no Egito, a sua família e preservar, assim, a descendência de Abraão. Então, basicamente, o livro de Gênesis ele se consiste entre esses 4 eventos e esses 4 personagens. Entrando propriamente dito no livro de Gênesis, a gente vai ver que o livro de Gênesis ele trata acerca dos princípios, né? Dentre eles, alguns vão dizer que Gênesis é o chamado sementeira da Bíblia, porque ele vai conter as sementes de todas as grandes doutrinas. No livro de Gênesis, a gente vai ter narrado aí o começo do universo material. O que significa isso? Tudo isso que a gente consegue contemplar com os olhos. É tanto aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Lá o autor aos Hebreus vai dizer isso, né? Além disso, ele narra o início do começo da raça humana. E a raça humana ela surge de uma vontade soberana de Deus, onde Deus cria um homem e uma mulher. E aí deixa eu fazer uma explicação. Capítulo 1, versículo 26, tem narrado ali a criação do homem e da mulher. E aí o capítulo 2, ele vai trazer com detalhes como é que se deu a criação da mulher. Isso aqui, gente, é uma particularidade da narrativa hebraica. O que a narrativa hebraica faz? É como se Moisés ele pintasse um quadro de todo o cenário da criação. E aí, no momento em que ele olhava aquele quadro, ele via aquilo que ele julgava mais importante, e ele extrai desse quadro aquilo que ele julga ser mais importante, e ele vai pintar um outro quadro, e agora narrando com riqueza de detalhes aquilo que ele julga mais importante. Então, ele vai fazer isso agora, nesse momento, do momento da criação. Então, ele narra no capítulo 1 toda a criação, os 7 dias completos. E aí, no capítulo 2, ele vai extrair aquilo que foi a criação do homem e da mulher. E vai narrar com detalhes, porque aquele foi o objetivo daquela narrativa. Toda aquela criação, ela objetivava um propósito, que era criar um ambiente propício para a chegada desse homem. Outra narrativa que a gente vai ter de começo no Gênesis é o começo da família. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Gênesis 2, capítulo 2, versículos 24 e 25, Deus fala assim: e deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus, naquele momento ali, Adão e Eva não tinham pai e mãe. Então, que pai e mãe que eles deveriam deixar? É porque Deus, então, estava estabelecendo um princípio que ia nortear a família. Outra questão muito importante, Deus cria uma união heterossexual, ou seja, homem e mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Deus também estabelece o princípio da monogamia. Ele cria um homem, e ele diz que um homem vai se unir-se
a uma mulher, e não um homem com várias mulheres, e nem vice-versa. Então, Deus estabelece o princípio da monogamia. E uma outra questão é que ele fala que unir-se-á-se a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. O princípio da indissolução do casamento. Né? O casamento foi criado para ser indissolúvel. E lá na frente a gente vai ver o próprio Jesus reiterando isso. O divórcio foi uma concessão feita por causa da dureza do coração. Mas Deus não cria o divórcio, Deus cria o casamento. Então, em tempos de uniões homoafetivas, em tempos de casamentos solúveis, né, de casamentos desfeitos, é necessário, então, voltar ao princípio de todas as coisas, onde Deus estabeleceu o princípio para a família. Também tem narrado o começo do pecado humano, né? Como é que se deu todos os problemas que nós temos hoje? Começou, então, com o pecado, quando o pecado entrou no mundo. O começo das revelações da redenção, o começo da civilização humana, como é que as civilizações elas foram se multiplicando e se desenvolvendo. A gente vai ver isso na próxima semana. Vocês vão ver, então, que o homem primitivo ali não tem nada a ver com aquele homem das cavernas que a gente vê nos desenhos e nos filmes, puxando a mulher pelo cabelo e andando com o osso de dinossauro na mão. Não é esse homem. Você vai ver que é um homem já extremamente habilidoso, inteligente, que sabe manusear as ferramentas. A gente vai ver, então, o começo das nações do mundo, como é que essas nações vão se dispersar, e, enfim, que foi o propósito do Gênesis e do Pentateuco como um todo, narrar o começo da raça hebraica. Eu não sei se vocês são atentos a isso, mas quando a gente estuda história, seja história bíblica ou a história secular, a gente vê quantos povos já surgiram e quantos povos deixaram de surgir, né, durante a história. Povos que se perderam em guerras, em conflitos e deixaram de existir. E a nação de Israel ela está no ano 5.780. Então, como é que pode um povo com uma longa história, né, com longos anos de uma história, se preservar até os dias de hoje? E quando você olha, então, para a história de Israel especificamente, então, você só pode perceber que existe a mão de Deus ali. Porque como é que pode um povo com tantos problemas, com tantas questões, ter prevalecido e permanecido até os dias de hoje? Então, você vai ver ali, então, o começo da raça hebraica, como é que se deu. Gente, tranquilo até agora? Posso continuar? Tudo tranquilo, professor. Pode sim. Pode. Então, tá bom, vamos lá. Nosso primeiro tema do Gênesis, criação. Primeiro que a Bíblia vai falar que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a gente já falou isso e eu vou repetir. Toda a criação, então, vai surgir pela vontade livre e soberana de Deus. A gente não entende por que Deus criou-nos e criou o planeta. Tudo nos indica que Deus aprove Deus criar. Partiu da sua vontade soberana. E longe disso de que Deus estava se sentindo solitário, isso não é o caso, né? Porque a gente sabe que Deus ele tem Pai, Filho e Espírito Santo, então ele não estava sozinho. Existe uma milícia de anjos adorando a Deus 24 horas por dia. Então, fato é que isso aprove Deus criar os céus e a terra. E quando a gente fala de criação especificamente, existem duas palavras no hebraico que falam sobre criar. A primeira é o verbo hebraico bara, que significa criar. E a outra é o verbo hebraico asa, que significa fazer. A palavra bara, só para você ter uma ideia, ela passa a ser utilizada apenas quando indicar a atividade criadora de Deus. Somente quando o agente for Deus é que o verbo bara entra em ação. E ele acontece 11 vezes no Gênesis, quando ele vai se referir à criação da matéria, da vida animal e do homem. E qual é a particularidade do verbo bara? É porque ele significa
trazer à existência aquilo que não existe. É criar algo inteiramente novo. E aí, olha o curioso. Todas as vezes que diz respeito à criação da matéria, árvores, plantas, mares, céus, tudo isso que a gente consegue ver, a vida animal e a vida do homem, aparece o verbo bara. Então, essa história de que o homem veio do macaco cai por terra nesse momento, porque o homem foi uma criação de Deus a partir do nada. Deus trouxe à existência algo inteiramente novo e ele soprou, né? Porque alguém pode dizer, mas professora, Deus formou um boneco de barro. Eu sei que você, quando criança, seja no jardim de infância ou brincando na praia, você também já formou bonequinhos de areia ou de massinha, de seja lá qual for o material que você usou. Mas eu tenho certeza também que nenhum dos seus bonecos tomaram vida, né? Criaram vida e saíram andando. Então, a gente vai ver, então, que até essa questão de Deus ter criado um boneco tem algo especial na criação do homem, mas ainda assim, ele é algo inteiramente novo. Né? Deus trouxe à existência algo que não existia. Ou seja, macaco nasceu macaco, homem nasceu homem, planta nasceu planta, ave nasceu ave, e assim sucessivamente. Todas as criações. Tem um vídeo, depois eu posso até compartilhar com vocês o link desse vídeo, que eu acho muito engraçado, que é o Ariano Suassuna. Ele era um dramaturgo, ele falando, né, palestrando no Congresso Nacional, e ele fala exatamente isso. Ele fala assim, me perdoe o Papa, me perdoe a mãe do Papa, mas nem 1 milhão de anos o homem veio do macaco. Macaco nasceu macaco, gente nasceu gente. E aí ele vai, tira da maletinha dele, ele já era bem idoso, chega a ser engraçado, porque ele tira da maletinha dele, ele falou assim, eu vou provar isso para vocês agora, eu tenho aqui uma grande invenção. E aí ele tira um pregador da maleta dele. E aí ele fala assim, gente, olha que engenhosidade. Pegar 2 madeiras, colocar um elemento de ferro, né, de aço, sei lá, de arame, no meio, e ter essa utilidade que tem o pregador. E aí ele fala assim, eu não vou nem pegar a sinfonia de Beethoven para não humilhar o macaco. Então ele fala assim, homem nasceu homem e macaco nasceu macaco, tá? Então não tem essa questão de que veio a teoria da evolução, de que alguns animais foram evoluindo até o ponto de chegar à natureza humana, e assim aconteceu com as plantas, nada disso. Toda a criação de Deus, quase toda, se trouxe à existência aquilo que não existia. E aí eu queria falar com vocês agora sobre o dia do hebraico. Essa palavra que no hebraico significa Iyom. E aí quando você pega as escrituras, e aí eu queria que um voluntário, por favor, pudesse abrir o seu áudio e ler aí os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Pode continuar. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas
que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra. Para governarem... Celso. Pode parar por aí. Já deu para a gente ter uma ideia, uma visão geral da narrativa da criação. Uma coisa que a gente precisa pontuar é que, embora a Bíblia possua ciência, não havia nenhuma pretensão em Moisés de trazer um relato científico sobre a criação. Ele só quis nos trazer uma narrativa cronológica de quando as coisas foram feitas, cada uma ao seu dia. Quando a gente olha e faz um estudo da palavra íon, existe pelo menos 3 linhas de pensamento com relação ao íon. A primeira delas é que esse íon, que é dia em hebraico, significa, então, dia 24, dia literal de 24 horas, igual o nosso. Eu não sei se você observou, Moisés fala assim, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Isso soa estranho para você? Houve tarde e manhã do segundo dia. Houve tarde e manhã do terceiro dia. Pelo menos 4 vezes o Celso repetiu essa expressão. Isso soa estranho para você? Como é que você costumaria narrar o dia? Você falaria houve tarde e manhã ou você falaria houve manhã e tarde do primeiro dia? Pode falar aí, o voluntário. Me ouvindo? Pode repetir, por favor, eu me perdi. Então, olha só, pelo menos por 4 vezes, você repetiu na leitura, houve tarde e manhã do primeiro dia, houve tarde e manhã do segundo, do terceiro, do quarto dia, assim sucessivamente. Essa narrativa de Moisés soa estranho para você? Como é que você costumaria narrar? Houve tarde e manhã ou você narraria houve manhã e tarde? A gente considera o dia da manhã para a noite. Exatamente. A primeira coisa já mostra para a gente que a narrativa de dia para o hebreu é completamente diferente da nossa. Por quê? A gente já passou das 18 horas da sexta-feira. Ou seja, para o judeu já é sábado. O sábado já começou e vai até as 18 horas de amanhã, quando vai começar o domingo. Então, a narrativa de dia para o hebreu é completamente diferente que a nossa. Então, alguns entendem que esse íon aqui, que é dia no hebraico, ele pode sim dizer respeito ao dia literal de 24 horas. Porém, alguns vão dizer que esse íon que Moisés trata aqui, ele não é um dia literal de 24 horas, mas ele é dia de revelação, ou dias visionários. Alguns acreditam que Moisés não suportaria a revelação toda de uma só vez. Então, que Deus, no primeiro dia, tenha revelado para ele a criação dos céus e da terra. No segundo dia, Deus tenha revelado a ele a separação do mares e da terra seca. Então, isso aqui é uma linha de pensamento, tá? Então, que esse dia aqui, revelação,
ele seria, então, o dia em que Moisés recebeu a revelação, e não literalmente que Deus teria criado o mundo em 6 dias. E aí vem a terceira visão teológica, que é o íon dia geológico, que esse dia, então, ele tenha durado algumas centenas de anos, que a gente não sabe qual é. Isso explicaria o quê? E explicaria, então, o homem ter se sentido só e ter havido, então, a necessidade de criar à mulher uma disjuntora que lhe fosse idônea. Então, alguns julgam que o fato de ser dias literais não teria dado tempo do homem, então, se sentir solitário para que, então, Deus criasse a mulher. Mas aí, essa linha de pensamento, ela traz outros problemas. Né? Como é que as árvores que foram criadas no terceiro dia iriam esperar milhares de anos ou centenas de anos até a criação do Sol, por exemplo, que foi no quarto dia? Então, ainda que todas essas linhas de pensamento elas deem algumas explicações que são até aceitáveis, por outro lado, nenhuma linha de pensamento ela é completa por si só, porque ela sempre vai ter um argumento forte, favorável, mas ela também vai ter um argumento contrário. Então, se você pegar um dia e fizer um estudo minucioso, somente na palavra dia do Gênesis, e olha que a gente está hoje só no primeiro capítulo, olha quantas coisas já surgiram. Quer ver algo muito interessante que eu quero chamar a sua atenção? A primeira criação de Deus foi com relação à luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Porém, o Sol só vai ser criado no quarto dia. A ciência já comprova que a luz ela é anterior à criação do Sol. E aí você pode perguntar, então, de onde veio essa luz? A Apocalipse vai dizer que a gente não vai precisar de sol porque Deus vai iluminar, né, a Nova Jerusalém. Então, que luz seria essa? A gente não tem ideia de que luz é essa. Mas fato é que a luz é criada no primeiro dia, porém o sol só é criado no quarto dia. Outra coisa curiosa, eu não sei se você prestou atenção, mas Moisés não usa a palavra sol nem a palavra lua. Por que ele não usa? Moisés está falando para um povo de ex-escravos saídos do Egito. E lá no Egito, os egípcios adoravam o deus Sol e a deus Lua. Então, para que alguns acreditam que Moisés ele usa propositalmente luminar maior para iluminar o dia, iluminar menor para iluminar a noite, ele teria sido, vamos dizer assim, ele teria usado essas expressões propositalmente para evitar com que o povo caísse de novo no estado de idolatria. Então, olha só quanta curiosidade dentro do primeiro capítulo de Gênesis, né? Quanta coisa a gente acaba descobrindo. Então, isso aqui é só para pontuar para vocês que existem, então, todas essas linhas de pensamento acerca de íon. Eu parto do princípio de que Moisés não tinha pretensão de nos dar um relato científico detalhado sobre a criação do mundo. Ele só trouxe aquilo que ele julgava ser mais importante, e aí os detalhes científicos é a ciência que tem que dar para a gente. Né? Isso não competia a Moisés. Então, embora a Bíblia tenha ciência, contenha ciência, ela não é um livro científico. E aí a gente vai passar para a coroa da criação. O finalzinho do capítulo 1 vai falar sobre a criação do homem e da mulher. É assim também na sequência o capítulo 2. E esse que é a coroa da criação, ele tem algumas coisas diferentes do restante da criação. Primeiro que toda a criação, até esse presente momento, Deus disse e se fez. Deus disse e passou a existir. O homem não. O homem, Deus moldou um boneco de barro. Deus, né, ele usou as mãos de forma assim, ele participou ativamente da criação do homem. E somente o homem, a Bíblia vai dizer que foi soprado em suas narinas o fôlego da vida. Então, o que a gente aprende aqui? O homem, ele é criado por Deus por um ato especial e imediato.
Isso significa dizer que Deus participa ativamente da criação do homem. Há algo diferente na criação do homem. Deus não somente falou e o homem se fez, mas Deus participou ativamente da criação do homem, e um ato imediato, ou seja, o homem ele não é o resultado de um processo de evolução. Não, Deus criou o homem. O homem foi criado, somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e foi criado para a glória de Deus. Nenhum outro aspecto da criação foi criado à imagem e semelhança de Deus. E embora toda a criação glorifique a Deus, o homem glorifica a Deus de maneira diferenciada. E aí, como é que nós podemos entender a imagem, essa palavra imagem de Deus em nós? Primeiro, porque Deus é espírito. Sendo espírito, Deus não tem forma humana. Então, como é que essa imagem se dá em nós? Ser criado à imagem de Deus significa ser dotado de faculdades de raciocinar, de expressar emoções e de agir voluntariamente. Então, todos esses aspectos, né, dos atributos morais de Deus, como amor, justiça, santidade, aprove Deus nos transmitir essas características, né, esses atributos. E isso diz respeito à imagem de Deus. Além dessa capacidade de criar, de raciocinar, de agir voluntariamente, de não ser inclinado aos instintos como os animais. A Bíblia diz, e criou os animais segundo a sua espécie, mas o homem, ele criou segundo a sua imagem e semelhança. Eu gosto sempre de usar o exemplo daquele menininho, que eu não sei quantos lembram, teve o seu braço amputado por um tigre no zoológico. Né? O pai, inadvertidamente, deixa o menino pular a cerca de proteção. O menino começa a brincar muito próximo da grade do tigre, com um pequeno osso de galinha na mão, e o tigre veio e abocanhou o braço do menino, amputando de uma maneira, né, imediata o braço da criança. E aí eu me lembro que na época houve um clamor muito grande, porque o zoológico decidiu sacrificar o animal. E a grande pergunta é, quem deve ser responsabilizado pelo braço amputado do menino? O tigre ou o pai? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer o pai, né? Mas por que o pai? Porque o tigre ele estava agindo segundo os seus instintos. E o pai não. O pai ele era responsável moralmente dizendo. O pai tinha que ter medido o risco de ter deixado o menino pular a cerca de proteção. Então, o pai, sim, ele deveria ser responsabilizado. E, de fato, foi. Né? O tigre agiu segundo os seus instintos. E é isso que faz o homem diferente do restante dos animais. Outra questão é que indica a capacidade que o homem tem de manter íntima comunhão com o seu Criador. A Bíblia fala que Deus é um Deus totalmente diferente dos demais deuses criados à imagem do homem, porque Deus é um Deus que busca ter um relacionamento com a sua criatura, com a sua criação. E Deus quer ter íntima comunhão com o homem. Você vai sempre ver na Bíblia Deus indo em busca do homem. É Deus que vai se encontrar com o homem toda virada de dia no Éden. É Deus que vai em busca do homem quando o homem peca. É Deus que vai em busca de Caim quando Caim mata Abel. A palavra de Deus vai dizer, a palavra de Deus veio a Jeremias, veio a Isaías. Então, é sempre Deus em busca do homem. Então, esse Deus que quer ter uma íntima comunhão com a sua criação, com a sua criatura, o homem. O homem, então, é um ser moral, ao mesmo tempo racional e espiritual. E essas três características distinguem o homem de qualquer outro animal, elevando a um nível superior a este. Eu sei que alguns podem... Sempre acontece nas turmas, né, presenciais, alguém falar assim, professora, mas meu cachorrinho é tão inteligente. É óbvio que os animais eles têm uma capacidade de aprender, mas o animal ele não tem capacidade de transmitir conhecimento. Né? Você pode ter um animal muito esperto, que aprendeu muitos truques, muitas habilidades, mas ele não vai ensinar os cachorrinhos, os filhotinhos dele, a fazer o mesmo que ele. Então, isso
mostra e denota a total diferença que existe entre os seres que são irracionais e o ser racional chamado homem. Além disso, o homem ele é um ser moral não obrigado a obedecer os seus instintos como os animais, porém ele possui livre-arbítrio e consciência. É um ser racional com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias. Você nunca vai ver o seu cachorro, né, chorando que amanhã não vai ter dinheiro para comprar ração ou coisa do tipo. Né? O animal simplesmente ele vive. Né? O homem não. O homem ele consegue pensar no amanhã, ele consegue avaliar, ele consegue ponderar, né? Ele consegue visualizar. Então, ele tem essa capacidade e isso reflete essa imagem e semelhança de Deus no homem. E somente o homem, como criação de Deus, recebe o sopro de Deus. E, portanto, tem espírito e alma imortais por meio dos quais tem comunhão com Deus. Na sequência, resumindo, a criação do homem. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele é uma criatura, como todo o restante da criação. Então, ele sendo criatura, ele não é um semideus, ele é criação de Deus. Ele tem uma data de nascimento diferente de Deus. Além disso, ele reflete Deus, porque ele foi criado bom e perfeito. Então, até o capítulo 2 está tudo bem com a história. Esse homem foi criado bom e perfeito e colocado no Éden. Ele tem dignidade, porque ele não é como os animais. Por isso que a gente vai ver lá no Éden, Deus reiterando o homem como mordomo da criação. Então, ele é aquele que está acima do restante da criação, porque ele tem dignidade. Ele é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Além disso, esse homem ele é um ser comunitário. Por quê? Deus criou homem e mulher. Então, esse homem ele não foi feito para ficar sozinho. Ele é criado um ser social para viver em comunidade. Não seria diferente, porque o nosso Deus é um Deus refletido na Trindade, né? Um Deus que vive em comunidade. Então, ele vai expressar isso no homem também. Além disso, ele é um ser espiritual, porque ele foi criado para ter um relacionamento com Deus. E em Gênesis 2, do versículo 18 ao 25, a história prepara o cenário que vai preparar para a criação da mulher, salientando a natureza essencialmente coletiva da humanidade, ou seja, a sua sociabilidade. Não é bom que o homem esteja só. Tá? E aí eu queria agora abrir para vocês, né, para alguém que queira fazer alguma pergunta, algum comentário. Daqui a pouquinho eu falo sobre esse vídeo aqui, mas eu quero ouvir vocês um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Um de cada vez, senão eu não consigo entender. Professora, a senhora falou agora igual a Rosemary. Ah, é? É. Falou com ela, gente, calma, não consigo ouvir. Um de cada vez, senão não dá para entender. Não, olha só. É que logo no início, quando você estava falando, né, sobre o livro do Gênesis, que é um pouco de narrativa e um pouco de poesia, né? Do poema, enfim. Aí você citou 2 versículos do início, falando sobre que essa mulher é osso dos meus ossos, né, carne da minha carne, e também do suor do meu trabalho. Foi isso? Foi exatamente esses. Então, aí na hora até falar, eu coisei aqui o microfone, ativei aqui o microfone, mas eu fiquei meio assim de interromper. Porque quando você falou isso, eu me lembrei, né, das figuras de linguagem, né? Que, na verdade, usa um pouquinho das figuras de linguagem, e no caso essa daí seria até metonímia. Exatamente, metonímia. É bom ter uma professora de português junto com a gente, né? Porque ela já vai decifrando já as figuras já. Então, aí seria, no caso, a substituição, né, de uma palavra que guarda uma relação com a outra. Então, quando fala do suor do meu trabalho, é a parte pelo todo. E seria a parte pelo todo.
Então, o suor representando aí, no caso, acho que é a consequência, né? A consequência, o resultado do trabalho. É porque, normalmente, você, quando transpira, é porque você está extremamente cansado, né? Então, é assim, significa, qual seria a ideia do autor? É mostrar que agora o trabalho ele vai ter algo, ele vai ser penoso, né? Ele tem uma consequência penosa. Isso. Porque a impressão que eu tenho é que o trabalho, vamos dizer assim, a terra antes, ela dava os frutos. O homem não tinha muito esforço. Né? Simplesmente acontecia. Agora não, ele vai precisar arar a terra, ele vai precisar plantar a semente, ele vai ter que esperar as condições favoráveis, ele vai ter que esperar a árvore dar o fruto, ele vai precisar colher. Olha quanta coisa ele precisa fazer agora. Verdade. Né? E tudo isso está incutido dentro dessa, agora do suor do seu rosto comerás. Né? A gente vai ver sobre os efeitos da queda na próxima semana, e a gente vai ver que os efeitos eles vão muito além do que o trabalho, né, penoso para o homem e as dores de parto para a mulher. As consequências foram maiores do que a gente pode imaginar. É verdade. Mostrando como não é só isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Elas não mudam. Aí a gente vai ver que a Bíblia é recheada, né, de figuras de linguagem. Tem várias figuras aí, metáfora, metonímia, eufemismo, tem muitas figuras. É verdade. Mais alguém, gente? Eu quero passar um videozinho para vocês. Deixa eu ver se o som vai ficar legal. Peraí. Vê se o som vai ficar legal para vocês. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo... Tá legal o áudio para vocês? Tá saindo 2 sons, parece que tá captando aí e voltando. Deixa eu ver se eu vou desabilitar o meu microfone e aí vocês me falam. Eu vou começar o vídeo e vocês me falam se o áudio vai ficar legal. Elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, tá aqui, a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é foda. Conseguiram entender, gente, o vídeo? Sim, já... Ih, deixa eu desligar aqui, peraí. Pulou aqui para um vídeo aqui. Ele fala exatamente sobre essas características do nosso Deus na criação dele, né? Assim como um pintor assina sua obra, um compositor assina sua canção, né? E
Deus imprimiu as suas digitais na criação. Então, as leis da criação, elas refletem alguns atributos essenciais de Deus, né, como transcendência, imutabilidade, essas coisas, enquanto em vários aspectos da criação a gente tem a relação 3 em 1. E ele só faltou ele falar do homem, que foi criado corpo, alma e espírito. Novamente, 3 em 1. O que a gente chega à conclusão? Que somente um Deus que é 3 em 1 pode ter feito a criação. Então, é algo fantástico. O nome desse pregador, ele é Adalto Lourenço, ele é um cientista criacionista, então isso tem total diferença, porque ele é um cientista, estudou a ciência, estudou a física, mas ele acredita na criação de Gênesis, então ele vai bater firme na tecla de que Deus... Ele explica pela física, né? Já vi 1h30 de palestra dele, ele explica pela física. Ele é fantástico. É muito bom. Se quiser buscar, tem livros dele, né, que fala sobre o Gênesis, tem pregações dele, então é fantástico, né? Então ele, assim, é muito legal mesmo. Quem tiver a oportunidade de assistir, pode assistir, que vocês não vão se arrepender. E aí eu queria deixar um trabalhinho de pontinho para a semana que vem. Depois eu compartilho esse link para vocês lá no grupo lá, tá bom? Esse link do vídeo aqui. E aí eu queria que vocês assistissem durante a semana a pregação do Luiz Saião chamado A Queda em Gênesis. Está no YouTube, você consegue achar com facilidade, porque isso vai anteceder a nossa matéria da próxima semana. E aí, baseado na pregação do Luiz Saião, que já vai te dar já uma ideia principal do que a gente vai estudar na próxima semana, eu queria que você fizesse uma reflexão, baseado na frase do filósofo Platão, quando Platão diz assim: se os homens só aprendessem o bem, eles fariam. Então, Platão está fazendo uma afirmação. Ele está partindo de um princípio de que se o homem fosse criado num ambiente onde ele só aprendesse o bem, a ser bom, eles seriam bons. Então, Platão está correto na sua afirmação? Então, você vai responder isso após assistir a pregação do Luiz Saião chamada A Queda em Gênesis. Não precisa me enviar nada por e-mail, eu só quero que vocês reflitam. E na próxima aula a gente vai abrir um momento para discutir essa afirmação de Platão. Tá bom? Baseado no que a gente estudar na próxima 55 aula. Minutos. 35 minutos? 55. 55? Mas é difícil, tá? Eu assisti agora à tarde. É uma pregação gostosa. Você já ouviu? Já conseguiu ouvir? Não, assisti agora à tarde, mas eu achei difícil de entender o Luiz Saião nessa pregação. Ah, achou? Mas eu vou assistir de novo, no caso, né? Porque é complicado. Isso. O cérebro tem que assimilar algumas coisas. Na segunda vez a gente consegue entender. É verdade. Assim, o Luiz Saião hoje, ele é a maior referência em Antigo Testamento dentro do país, né? Ele é um hebraísta, ele já traduziu algumas Bíblias, já comentou. Então, hoje ele é a maior referência, né? Eu, particularmente, eu gosto muito dele, assim, gosto bastante. Eu me delicio, assim, nas palavras dele. Eu falo que ele não prega, ele dá um estudo, é um tratado, né? Ele dá uma aula. Isso aí, é uma aula, não é pregação. Mas você imagina, ele está falando aquilo ali na igreja dele, no púlpito da igreja dele, deve ser uma pregação de domingo. Então, o nível do cidadão é assim, nível Harvard, né? Nível mega Harvard, né? Então, você imagina. Mas assiste de novo que você vai gostar. E à medida que você for ouvindo, você vai se habituando com a linguagem dele, né, com a dinâmica dele. Mas, basicamente, você vai pontuar o que ele vai explicar com a frase de Platão. E você vai ver se tem alguma incoerência. O que você acha? A afirmação de Platão é correta ou tem alguma coisa que a gente precisa pontuar ali nessa afirmação? Então, acho que porque a gente tem que considerar a essência do homem, né? Que ele herdou lá de Adão, né? Tá, eu estou colocando agora o teólogo e o filósofo, né? Dentro do tatame, dentro do ringue. Agora o filósofo e o teólogo. E aí a gente vai ver quem que está certo, né? O filósofo ou o teólogo.
Mas isso aí a gente discute na semana que vem, tá bom? Valeu. Não vamos antecipar hoje, não. Gente, alguém quer pontuar alguma coisa? Mais alguém? Irmã Dalva, Vanessa, Jorge? Não, eu tô assistindo mesmo. É meio complicado, né? É meio complicado tudo isso. Mas não é só para a senhora não, irmã Dalva, é para nós todos. Ai, Mexer com o cérebro. Tu assistiu como? É no YouTube, irmã Dalva. Joga no YouTube, esse endereço tá aí, ó. Ou então joga direto, Luiz Saião, a queda em Gênesis já aparece. Ah, tá. Vou mandar minha filha fazer isso para mim. Jorge, quer falar alguma coisa? Não, professor, não. Não, Vanessa? Não, também não. Depois eu vou assistir a aula novamente, né? Por isso que é bom gravar, porque são muitas informações realmente. Aí a gente pega legal mesmo na segunda aula. Tá bom. Depois que eu baixar aqui, eu disponibilizo lá para vocês, tá bom? Gente, bom final de semana. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Muito obrigada aí pela presença, pela paciência e até a próxima aula, tá? Quero dizer aí, até especial para a irmã Dalva. Irmã Dalva, a Bíblia é fascinante. O problema é que a gente acaba lendo a Bíblia como se a gente estivesse lendo um livro qualquer, né? E a gente não tem ideia de quanta riqueza tem dentro da Bíblia. Se a gente parasse para estudar capítulo por capítulo, é uma vida inteira de estudo e ainda assim não ia sanar. É verdade, professor. É verdade. Glória a Deus que nós temos uns professores que entendem muito dessas coisas. Não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente tenta, irmã Dalva. Gente, a paz, bom final de semana, tá bom? Bom final de semana. Já estou postando o link do pastor Luiz Saião lá no grupo, tá? Ah, tá bom. Bom, obrigado. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Boa noite. Tchau.